Calcule o retorno de seu investimento com o Excel. Você sabe o que é fluxo de caixa? Veja aqui o fluxo de caixa de seu investimento. Inicialmente, você pode fazer o investimento inicial e depois continuar realizando investimentos mensais. Ao final do período, você terá então o retorno do seu investimento. Entenda como é o fluxo de caixa utilizando as fórmulas do Excel. O seu investimento inicial é chamado de VP. As parcelas mensais ou investimentos são chamados de PGTO. O período total de investimento, NPER. Taxa é igual aos juros ou retorno do investimento. IVF é o valor final, que é o valor então final do seu investimento. Essas são as fórmulas então no Excel para calcular cada um desses elementos. O VP é igual a taxa, ponto e vírgula, NPER, ponto e vírgula, PGTO, ponto e vírgula, VF, ponto e vírgula, tipo. O tipo, que não foi especificado aí, ele determina, quando for zero, que o pagamento mensal é realizado ao final do mês, e se ele for 1, significa que é realizado no início do mês. É apenas essa a diferença. Para o valor final é a mesma coisa, você utilizará os valores então de taxa, período, pagamento e valor inicial, podendo também utilizar o tipo. Para então calcular o pagamento mensal, você usa a taxa, período, valor inicial, valor final e o tipo. Vale lembrar que se você não tiver um valor inicial, se você só for fazer os investimentos mensais, você não precisa ter um valor de investimento inicial. Para calcular o período, a mesma coisa. Você colocará o valor da taxa, pagamento, valor inicial, valor final e o tipo. Para a taxa, é a mesma coisa. Você colocará todos esses valores, além do tipo, poderá colocar uma estimativa, que é o valor que você espera para a taxa de juros. Essa estimativa não é obrigatória e é utilizada somente em alguns casos. Observação. Em matemática financeira, consideramos que os depósitos são saída de caixa, pois você está tirando dinheiro do seu bolso e colocando, por exemplo, no banco. E o saque final é uma entrada, pois você está tirando do banco e colocando no seu bolso. Portanto, é importante que você utilize sinal negativo no Excel para as entradas e positivo para a saída, para que o cálculo funcione. Vou mostrar isso para você então. No Excel seria assim. O cálculo de valor final é essa fórmula aqui. E aqui estão os valores. A fórmula está utilizando então a taxa, o período, o pagamento mensal e o valor inicial. E então ele calculou o valor final, que é este valor que está aí. Como eu disse na observação, eu utilizei valores negativos para o pagamento mensal e para o valor inicial. Por isso, o valor final então deu um valor positivo. Se eu tivesse utilizado valores positivos para o pagamento mensal e para o valor inicial, o valor final seria negativo. Para o cálculo do VP, que é o valor inicial, é a mesma coisa. Para o cálculo de pagamento, você utiliza essa fórmula, aí estão os valores, e este é o resultado. Mesma coisa para taxa e para período. Esta é a planilha financeira do Gestão Essencial. A planilha calcula automaticamente todos esses valores. E com um detalhe, você não precisa se preocupar em colocar valores positivos ou negativos. A fórmula já considera tudo como valor positivo. Então, se você colocar um investimento inicial, investimento mensal como positivo, ele vai dar um valor final positivo também. Porque essa planilha não é para você que está preocupado com os fundamentos da matemática financeira, mas para você que quer calcular rapidamente o valor que você vai ter com os seus investimentos. O link para baixar a planilha está disponível no blog do Meu Bolso Cheio. Clique aqui para acessar o artigo e baixar a planilha. Então, na planilha do Gestão Essencial, você poderá entrar nessas 4 caixas com esses valores, e nessas 4 caixas, nessas 4 caixas e nessas 4 caixas. E automaticamente ele vai dar então o valor do período aqui, do valor dos juros aqui, do investimento mensal aqui e do valor final aqui. Então são esses os valores que você pode calcular. Você pode então colocar o investimento inicial mensal, taxa de juros, valor final, e saber então o quanto tempo você levaria para atingir aquele investimento,
Da mesma forma, você pode colocar esses valores para achar a taxa de juros ao mês que você precisa para chegar naquele valor final. Também para você saber o investimento mensal que você precisa para atingir determinado valor. E também você pode colocar o investimento inicial, o mensal, a taxa de juros que você está obtendo, o período que você pretende investir, para saber quanto você terá no final daquele período. E além disso, a planilha traz um conversor de taxas de juros também. Se você tem uma taxa anual e quer transformar em taxa mensal, você pode jogar aqui no meio. É a mesma coisa se você tem uma taxa mensal e quer transformar em anual, você pode jogar aqui que ele calcula automaticamente. E aqui está o resultado. Vou demonstrar então aqui rapidamente o uso dessa planilha. Suponha então que você tem um investimento já de 40 mil reais a uma taxa de juros de 0,5% ao mês e você pretende chegar a 1 milhão. Isso em um período de 216 meses, que equivale a 18 anos. Então, como calculado aqui automaticamente, se você tem um retorno aí de taxa de juros real de 0,5% ao mês, você precisaria aplicar mensalmente R$ 2.278,36 para chegar em 18 anos a 1 milhão de reais. Se você tivesse uma taxa de real de 1% ao mês, você precisaria de apenas R$ 866 mensalmente para chegar nesse mesmo valor. Então, como você viu, a taxa de juros real que você obterá mensalmente faz muita diferença. Para efeito de comparação, o Tesouro Direto IPCA+, está pagando cerca de 7,4% ao ano mais IPCA. Então, já desconsiderando IPCA, isso dá mais ou menos uma taxa de 0,6% ao mês. Então, jogando uma taxa de 0,6%, você precisaria de R$ 1.941. Ou seja, com a renda fixa, provavelmente você vai precisar de um valor mais ou menos como esse, porque a renda fixa não deve dar muito mais do que isso ao longo do tempo. Na verdade, a tendência é, à medida que o país saia da crise, essas taxas caem e rendam menos ainda. Se o seu objetivo é chegar a 1 milhão sem contar a inflação, você vai precisar de fazer um investimento muito grande. Outra forma seria você diversificando seus investimentos. A bolsa de valores e o dólar, por exemplo, nos últimos tempos, podem render muito mais do que isso. Neste caso, só recomendo para aqueles investidores mais avançados. Agora, se você quisesse investir ao longo de 30 anos, em vez de 18, esse valor seria muito menor. Você precisaria de apenas R$ 500 mensalmente e mais um investimento inicial de 40 mil para chegar a 1 milhão de reais. Então, tanto a taxa quanto o prazo fazem muita diferença no resultado final. Agora, suponha então que você aplique durante 30 anos e você possa investir um pouco mais. Você consegue poupar R$ 1.000 por mês, a essa mesma taxa de 0,6% real ao mês. Você chegaria então, ao final de 30 anos, com mais de 1,5 milhão de reais. Lembrando que esse valor ele está deflacionado, eu não estou considerando a inflação nos meus cálculos, eu estou subtraindo a inflação dos meus juros reais. Se eu fosse considerar uma taxa aqui com a inflação, vamos supor que eu tenha uma taxa que esteja dando 1,2% ao mês hoje, eu teria aqui cerca de 9 milhões ao final desse prazo. Então, este 9 milhões seria mais ou menos equivalente a esse 1 milhão e 600 de hoje. Por quê? Porque eu estou considerando aqui uma inflação alta. Estou considerando que a inflação vai continuar alta como hoje. É claro que você tem que ajustar essas expectativas de taxa de juros e inflação ao longo do tempo. Eu estou considerando que a inflação vai cair com o tempo, mas que também a taxa de juros vai cair junto. Por isso, eu estou considerando como 0,6% ao mês como uma taxa realista. E agora, se você sabe quanto você tem aplicado hoje, quanto você pretende aplicar mensalmente, o seu período e o tanto que você quer atingir, você pode também chegar aqui à conclusão de quanto você vai precisar de taxa ao mês para conseguir atingir esse objetivo. Então, se eu quero 1 milhão em 18 anos e eu posso aplicar R$ 1.000 todos os meses, eu vou precisar de uma taxa próxima a 12% ao ano. Isso considerando aí uma taxa real, já descontada a inflação. Então, como você pode ver, é uma taxa bastante agressiva, considerando que a inflação hoje está de mais de 9% ao ano. Então, esse juros real teria que ser de cerca de 20% ao ano, né? Fazendo um cálculo aí bem mais ou menos. Atingir 20% ao ano é muito difícil,
Para isso, a renda fixa não é suficiente. Você teria então que investir em investimentos como bolsa de valores e investimentos cambiais, como dólar, euro e ouro. Espero que tenha gostado. Caso tenha dúvidas ou sugestões, deixe aí no campo de comentários. Conte para mim o que você achou. Um abraço e até meu próximo vídeo.